Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, tá? Eu vou pedir para você já abrir seu projeto, beleza? Open with Code ali gostoso, bonito, certo? Tá aqui o bicho. E assim pessoal, antes de mais nada deixa o like aí, dá uma compartilhada, beleza? Para dar uma ajudada para nós aí. E assim, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos usar o nosso primeiro plugin do Cordova nativo, tá? A gente vai mexer com SQLite, beleza? A gente vai mexer com SQLite e vou mostrar para vocês como adiciona o SQLite. Vamos fazer nessa aula a gente só vai fazer uma conexão no banco, tá? Para a gente poder adicionar coisas no banco, adicionar, remover e tal, fazer um crudezinho ali, perfeito? Então, primeira coisa aí, vamos pro framework do Ionic, documentação oficial. Sempre importante ter documentação oficial, tá? Vamos lá, developer, framework docs. Vai vir aqui em CLI. Não, desculpa, CLI não, volta. Aqui em Native. E aqui em Native lá embaixo tem a documentação desse bichão aqui, ó, SQLite, certo? E aqui ele mostra para você como instalar o SQLite, certo? Você vai ter que rodar esses dois comandos aqui. Então, vamos rodar esses comandos aqui, ó. Copia Ionic Cordova plugin add Cordova SQLite storage. Então, você vai dar um enter aqui, perfeito? Dando um enter aqui, ele vai fazer a instalação. Eu vou dar um enter aqui e assim que finalizar a instalação, a gente volta. Ó, ele já instalou aqui já baixou, né? Instalou o SQLite e agora a gente vai dar esse outro comando aqui, npm install, que é o nosso npm install save Ionic native SQLite. Vamos dar um enter e assim que instalar nós voltamos. Bom, acabou de finalizar a instalação aqui, certo? Nós já instalamos então aqui o SQLite, perfeito, ó. Ele já está aqui na pasta plugins, perfeito. E o outro comando para a gente continuar a fazer o que a gente está fazendo seria a parte do adicionar uma plataforma, tá? Então a gente teria o Ionic Cordova Platform add, no caso o Android, que é o que a gente está mexendo aqui, né? Podia colocar iOS se você fosse testar no iOS. Só que a gente já fez isso na aula passada, certo? Inclusive a plataforma já está aqui, ó. Você vê aqui, ó, tem a plataforma Android aqui, tá? Então a gente não vai precisar fazer isso no momento, beleza? Bom, qual que é o nosso próximo passo? A gente vai vir aqui em App, certo? Vai vir no módulo ITS aqui, ok? E aqui a gente vai ter que importar algumas coisas, perfeito? Primeiro, a gente vai ter que importar o SQLite, perfeito? Então, ó, a gente vai vir aqui em Providers, ok? Cadê o Providers aqui? A gente vai adicionar o SQLite aqui, ok? Ele vai dar erro. Opa, não achei o pacote. Vamos ver se dá para importar aqui. Ele não dá para importar, certo? Então o que você vai fazer? Importa na mão, beleza? Vamos vir aqui, ó. Import SQLite from. Aí você vai digitar o pacote do SQLite, que é o @ionic native, certo? Opa, não foi aqui. Ionic native, só que SQLite, ponto e vírgula, beleza?
Então, você fez essa importação aqui, ó. Você já importou o SQLite aqui. Deixa eu dar um espacinho para ficar no padrão. Importou o SQLite aqui, importou ele aqui. Beleza, fechou, tá? Qual que é o nosso próximo passo agora? É muito simples. A gente já viu esse conceito, certo? A gente já viu esse conceito. E a gente vai criar um provedor. Porque o banco de dados nada mais é que um provedor de dados para o meu aplicativo. Então, a Ionic Generate ou G Provider e o nome. A gente vai colocar aqui de Database. Beleza? A Ionic G Provider Database. Vamos dar um Enter. Ele vai gerar o nosso provider aqui, certo? E gerando esse provider, a gente já vai ter que importar esse provider aqui no nosso módulo TS, tá? Senão você não vai conseguir usar esse provider. Assim como a gente fez com o Move Provider, a gente vai ter que fazer com esse provider que vai ser gerado. Ele acabou de ser gerado aqui, ó. Se eu vim aqui na pasta Providers, Database, ele criou um provider aqui, certo? Então, copie esse Database Provider. Nem vai precisar, ó. Já jogou o database aqui, ó. Beleza, fechou. É isso aí, então. Tá? Então, você criou o SQLite, criou importou, né? Para dizer que você vai usar no teu aplicativo. E criou o provider ali. Perfeito? Próximo passo. O nosso TS. Nosso TS aqui, a gente não vai precisar do HTTP, porque a gente não vai fazer uma requisição, tá? Então você pode apagar ele aqui e pode apagar ele daqui também, tá? A gente vai precisar do SQLite aqui. Import SQLite, certo? Olha lá, já importou o SQLite ali. Só que a gente não vai precisar só do SQLite, a gente também vai precisar do SQLite Object aqui, tá? E aqui você já passa no construtor esses o SQLite pelo menos, tá? Private, porque só pode ser acessado aqui. Private SQLite do tipo SQLite. Perfeito? Então aqui nós já temos um SQLite, um construtor aqui, tá? Posso apagar isso aqui, não vou precisar usar isso aqui por enquanto, ok? Então salvei, perfeito. Salvando aqui, a gente vai ter que criar um método aqui. Então veja, vamos pensar que o aplicativo está rodando. Ele vai ser rodado pela primeira vez. Ele já tem um banco de dados? Não, ele não tem um banco de dados. Então ele vai ter que criar um banco de dados, tá? Criar as tabelas desse banco, certo? Isso se for a primeira vez. Se não for a primeira vez, ele não vai precisar criar nada disso. Mas como que eu vou saber se é ou não é a primeira vez? É isso que a gente vai ver agora. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, vamos pegar esse getDB, certo? Que retorna um banco para mim, e eu vou retornar return this.sqlite.create, certo? E esse create aqui nós vamos passar dois, digamos assim, parâmetros para ele. Primeiro, o nome do banco e a localização dele. Location, tá? Que vai ser default. Aqui é a padrão. O nome do banco, você pode colocar o nome do banco que você quiser. E eu vou colocar Dmove. Dmove DB. O nome do meu banco, tá? Então, quando eu chamar esse método, ele vai retornar para nós o banco de dados. É como se fosse, pense daquela maneira assim, pensando lá no FX, que a gente teve as aulas. Se você acompanhou as aulas de JavaFX, se você não acompanhou, abstrai isso aí, tá? Mas se você acompanhou, isso aqui seria a conexão com o banco. Beleza? Fechou? Outro método que a gente vai ter que ter aqui, o create database, tá? Então veja, nós estamos abrindo uma conexão com o banco e agora nós vamos conectar, vamos criar esse banco, tá? Então assim, nós vamos
dar um return this ponto o nosso getDB, e aqui a gente vai a gente poderia fazer assim, ó, ao invés disso, Larry banco recebe isso aqui, certo? Daí o banco ponto alguma coisa, entendeu? Mas a gente vai ver um conceito novo chamado de promises, sei lá o nome, tá ligado? O que ele faz? Ele tem um método aqui, ó, o den, certo? Esse den aqui é tipo assim, pegue esse objeto que ele está me retornando no getDB e faça isso com ele. Caso dê erro, ele vai dar um catch, certo? Esse catch a gente já conhece. Vamos lá, um console.error de E aqui, beleza? Caso dê erro nesse this.getDB ou dentro do den, ele vai cair aqui, certo? Se não der, ele não vai cair. A gente vai usar um pouco de lambda agora, tá? Então, ó, then, opa, o ponto tem que estar aqui embaixo. Then, retorne o meu banco, beleza? Quando ele retornar o meu banco, ele vai retornar um objeto. Esse objeto, eu vou colocar o nome de DB. Ele é do tipo SQLiteObject, certo? Então ele vai retornar esse this.getDB, getBD, ele vai retornar um objeto do tipo SQLite, que está sendo passado por parâmetro aqui, certo? E é esse objeto que eu vou usar aqui dentro para fazer qualquer coisa, perfeito? A partir do momento que eu criei o meu banco de dados, eu preciso criar as tabelas dele. Então eu vou ter um método chamado createTables. E esse createTables, ele vai receber um SQL Object aqui também. SQLite Object, certo? Então eu vou poder pegar o this ponto não vai dar boa. Outra coisa, isso aqui não precisa ser público, tá? Ele pode ser privado, porque só vai ser usado aqui dentro. Vamos lá. This.createTables. E a gente passa db para cá, tá? Esse createTables, o que ele vai fazer? Ele vai criar as tabelas, perfeito? Então, veja. Agora a gente vai entrar lá no nosso na nossa API lá, no DemoveDB. Vamos aqui em API, tá? Vamos em Developers, API, que é o que nos interessa. Demora aí. E a gente vai pegar os métodos que a gente estava usando, o método move, e a gente tá pegando o getDetail aqui, certo, do filme. E o que esse getDetail retorna? Ele retorna um objeto em JSON, e veja, esse objeto tem vários atributos e tem outros objetos dentro dele, tá? Então você tem aqui, ó, adult é um atributo, backdrop path é um atributo, gênero aqui, ele é um atributo, só que ele também é um objeto, certo? Então gênero é um objeto. Gênero teoricamente seria numa tabela diferente. Outra coisa que estaria numa tabela diferente, production components, teria numa tabela diferente. Production cultures também, spoken language também estaria. O que eu fiz? Eu dei uma modelada no banco para a gente poder cadastrar, tá? Então veja, eu tenho um objeto, uma tabela chamada move, que tem o ID do move, backdrop path, original title, overview, poster path e title. Então veja, isso daqui é tudo que eu peguei daqui, tá? Também tem o production components. Ó, ID, name, logo path, original culture. Então, vamos lá. Gêneros. Gêneros tem o ID e o name. Então veja, eu tenho um filme e esse filme ele pode ter várias companhias que produziram. E essa companhia ela também pode produzir vários filmes, então uma ligação 1 para N, tá? Então eu fiz uma tabela de ligação aqui
de Move para Production Companies. Da mesma forma, eu fiz uma tabela de ligação de Move para gêneros, tá? Estou usando o programa DIA aqui, é um programa que eu já uso há algum tempo. Fiz esse exemplo simples, básico, só para você entender como é que vai ficar as nossas tabelas, tá? Outra coisa que eu preciso mostrar para vocês são os códigos. Ó, create table. If not exist, então ele vai verificar, opa, se não existe a tabela move, eu vou criar dessa forma aqui. Entendeu? Se existe, eu não faço nada, mas se não existir, eu vou criar. Então esse é o código físico dessa tabela, tá? Esse é o código físico dessa tabela. Perfeito? É esse código que a gente vai usar para copiar, para criar as tabelas que a gente está fazendo, tá? Então a gente vai dar aqui um this return this.db this não, né? Return db.sql-batch. Esse SQL-batch é aquele que vai fazer a criação das tabelas, tá? Então eu vou jogar aqui para ficar um pouquinho mais organizado. E aqui dentro, o que vai ser? A gente vai colocar isso aqui, ó. Tá? Aqui dentro a gente vai colocar isso aqui. Perfeito? Então, eu já tenho isso aqui em memória. Eu vou jogar exatamente aquilo que eu fiz aqui. Ó, db SQL-batch, nós vamos criar o move, gênero, produção, depois move gêneros, que é a tabela de ligação, e move pro company. Então veja, coisas importantes aqui. A minha tabela move gêneros, ela tem duas foreign keys. Só que essas duas foreign keys também são primary key, então é uma chave composta. Da mesma forma aqui na move prod companies, tá? Então esse é o código para se criar uma tabela. Perfeito? Dá uma salvada aí. Já chamei ele aqui, certo? E opa, deu certo. Deu certo no caso a criação dessa tabela pelo SQL-batch. O que você vai fazer? Vou dar um ponto then, como não vai vir objeto nenhum, vou escrever console.log. Deu certo a criação das tabelas. Opa, mas se não der, nós usamos o cat. Opa, ponto cat, tá? E aí você dá um e usa a expressão lambda aí, console.error, beleza? Com e aí, perfeito? Então, basicamente, esse é o nosso nosso provider de conexão, tá? Esse é o nosso provider de conexão. Outra coisa, isso aqui pode ser privado também, tá? Porque como eu posso dizer para você, não, isso aqui não, disfarça, esquece, tá? Então finalizamos essa parte do database. Nós já quando criar, a gente vai pegar o nome do banco, vai criar as tabelas desse banco, certo? E daí a gente já vai poder usar, perfeito? Próximo passo que a gente vai ter que fazer é lá no App Components. O que vai acontecer aqui? Nós vamos fazer uma verificação se a nossa tabela, a gente tem que criar essa tabela assim que o aplicativo for aberto, entendeu? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é passar nu para esse root page. Por quê? Porque a gente só vai poder passar a tabs page, a gente só vai poder abrir a tela quando tiver pronto o nosso banco, já tiver feito, já tiver finalizado, certo? Então a gente vai importar aqui o nosso provider que a gente acabou de criar. Import database provider. Já tá lá, ó. Beleza. Importei o nosso database provider, certo? Esse database provider, ele vai ser passado aqui, ó, como parâmetro. Então
DB provider do tipo database provider. E veja aqui, ó, aqui também já tem as promises. Nem sei como é que fala isso, mas tem, tá entendendo? Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o nosso DB provider, certo? Vamos pegar o nosso DB provider aqui, DB provider ponto create database ponto, certo? Aí nós vamos usar o DEM mais uma vez. Esse create database não vai retornar nada pra gente. Opa, vai pegar aqui isso. Caso dê um cat, vamos cat é a mesma coisa e console.error e perfeito. Deu erro, vai acontecer isso aqui. Se deu certo a nossa criação do banco de dados, nós vamos criar um outro método aqui, public open home open tabs page, certo? Esse open tabs page ele vai ter esse open tabs page ele vai fechar o nosso splash screen que está acontecendo aqui, tá? Então você vai pegar esse código aqui, e vai fechar splash screen. Só que para isso você vai ter que passar splash screen por parâmetro, tá? Então a gente vai jogar esse splash screen aqui do tipo splash screen, beleza? E aí sim a gente vai colocar que a nossa root page vai receber o tabs page, perfeito? Então deu certo, nós vamos dar um open tabs page e passar o splash screen por parâmetro, beleza? Vamos colocar um alert aqui, alert deu tudo certo, banco criado, perfeito? Caso não dê tudo certo, você vai colocar um alert aqui. Vamos lá, só para a gente ver, alert vou ter que abrir um. Banco não foi criado. Aqui eu vou chamar o open de novo, tá? Só para não ficar no limbo o negócio, tá? Mas só para você entender. Aqui eu só estou chamando só para abrir novamente ali, para evitar que dê problema. Então finalizamos a nossa configuração. Agora o que a gente vai fazer? Vamos dar uma Ionic Serve para testar isso que a gente fez, tá? Assim que abrir o navegador aqui, a gente volta. Ó, o navegador vai abrir aqui. Deu tudo certo. Banco criado. Certo? Deixa eu dar um F12. Perfeito. Então, teoricamente, o nosso banco ele foi criado aqui. Fechou? Ele deu um errinho aqui na parte do database. Por quê? Assim, nós estamos usando o navegador, cara, certo? Nós estamos usando o navegador. O que a gente vai fazer? Dá um Ctrl C para aí. Agora a gente vai usar o emulador, porque é no emulador que você vai ter que testar toda essa parte, tá? Então a partir de agora a gente vai parar de usar o navegador para testar e vai começar a usar o emulador, beleza? Eu vou abrir um emulador aqui, certo? E assim que ele estiver aberto, a gente volta. Então veja, eu já iniciei aqui o nosso emulador, tá? Então estou com o Android Studio aqui aberto, estou com meu Virtual Device SDK Manager
aberto aqui também, o AVD também, né, Android Virtual Device Manager. E aqui tá o meu emulador, tá? Então a gente vai executar agora no emulador Android, opa, Ionic Cordova, Ionic Cordova Run Android Emulator, beleza? Dá um enter. Deu enter. Vou deixar o emulador aqui na tela. Assim que estiver finalizando eu volto. Pessoal, ele está finalizando agora aqui, certo? Aqui você vai poder ver a splash screen. E ó, já apareceu o alerta aqui, ó, deu tudo certo, banco criado. Dá um OK, ele vai aparecer o nosso aplicativo, certo? Então, essa videoaula de hoje ela tá um pouco longa já, tá? Era só para ensinar vocês a como usar o SQLite, tá? Então veja aí que ele demorou um pouquinho para jogar no emulador, mas ele finalizou, beleza? Pessoal, se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixe aí nos comentários que a gente vai procurar responder da melhor maneira possível. E obrigado pela preferência aí, beleza? Deixa um like, valeu, aquele abraço.